Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3. 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3. Estamos dando continuidade a esta temática, crescer na vida com Deus. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro nos traz como recomendação. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos, Pai, por podermos nos reunir aqui nesta manhã, cantar louvores ao Teu nome, reconhecer quem Tu és na vida de cada um de nós. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E nesse momento em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito fale ao coração de cada um de nós aqui, da maneira como Tu tens preparado individualmente para cada um, Pai. Que todos sejamos instrumentos em Tuas mãos para recebermos aquilo que tens como recado para nós nesta hora. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no primeiro domingo do mês de fevereiro. 2019 mal começou e o primeiro mês já foi. Mas alguém já disse que o ano de repente só começa depois do carnaval. Esse ano talvez comece mais cedo, comece agora em fevereiro, tendo em vista que aquele feriadão do período de carnaval só acontecerá no mês de março, primeiro final de semana de março, quando teremos o nosso retiro espiritual naquele período. Mas, pensando ainda em termos de começo de ano, a gente faz sempre planos para o começo de ano. E eu queria destacar uma frase de uma música que já tenho citado, que é uma música de Paulo César Baruch, que diz: ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Como ser diferente? Como conseguirmos implementar aquelas mudanças que reconhecemos serem necessárias na nossa vida? De que forma é que podemos estar permitindo que Deus opere em nós transformação na direção daquilo que Ele tem como propósito, como objetivo para a nossa vida? O apóstolo Pedro aqui, ele nos traz alguma orientação, e eu gostaria de analisar esse texto de trás para frente. A gente começando pelo versículo 3 que lemos, e o versículo 3 diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Aquilo que Pedro vai recomendar nos versículos 1 e 2, no versículo 3, ele diz qual é o ponto de partida. Por que é que nós devemos caminhar nessa direção? O que é que garante que esse é o melhor para a nossa vida? É porque temos provado que o Senhor é benigno. Nós temos provado que o Senhor é benigno a partir da salvação. A partir do fato de que Cristo pagou na cruz o preço dos nossos pecados. Nós estávamos distantes de Deus, dando as costas para Deus, não levando em consideração aquilo que seja a sua vontade, porque isso é o que acontece quando nós pecamos. Pecar é exatamente errar o alvo daquilo que Deus tem para nós, para que é que nós fomos criados. Quando agimos diferentemente disso, sempre alguém sai perdendo.
Porque aquilo que Deus tem para nós é aquilo que soma na nossa vida e na vida do próximo. Quando agimos de forma diferente, sempre há perda. Por isso é que o Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quer dizer que quando a gente comete algum pecado, quando a gente desobedece a Deus, quando a gente age contrariamente à vontade de Deus, a gente está matando alguém, de repente a gente está matando um pouquinho. A gente está fazendo com que aquela pessoa seja ferida. A gente está fazendo com que a pessoa agora, ao invés de estar desfrutando de uma vida de alegria, uma vida de realização, uma vida de satisfação, então aquela pessoa que poderia ter um dia extraordinário, aquele dia ficou amargurado, porque a gente fez alguma coisa que machucou outra pessoa. Aquele dia morreu para aquela pessoa. Não tem como trazer de volta a alegria daquele dia. Você pode renovar a alegria, você pode pedir perdão, você pode restaurar relacionamentos e construir novos dias satisfatórios, mas aquele morreu. E aquele foi um dia em que a dor, a mágoa incomodou. E então, quando Jesus diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, é porque quando a gente desobedece a Deus, sempre alguém perde alguma coisa. É por isso que a nossa busca diante de Deus é construir a nossa vida dentro dos seus princípios, dos seus preceitos. O apóstolo Paulo, escrevendo a respeito do fruto do Espírito, depois de declarar quais são as partes desse fruto, e vale a pena sempre a gente destacar que não são os frutos do Espírito, mas a Bíblia se refere como o fruto do Espírito. São 9 aspectos que são abordados nesse texto, mas que fazem parte do conjunto do que Deus deseja realizar em nós. Diferentemente dos dons do Espírito, onde eu posso ter um dom e você ter outro dom. O dom do ensino, o outro dom da misericórdia, dom da administração. Mas no fruto do Espírito, todos nós precisamos desenvolver todas essas áreas na nossa vida. E ele então menciona amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E o que eu quero destacar é o que ele complementa dizendo: contra estas coisas não há lei. Não há lei que diga você está proibido de amar. Não há lei que diga você está proibido de se alegrar. Que diga você está proibido de ser longânimo, de ser paciente, de ser bondoso, de ter domínio próprio. Todas essas coisas são positivas. A ausência de leis contra essas coisas aponta na direção de que aquilo que Deus deseja realizar em nós é algo de bom, de extraordinário, de maravilhoso, daquilo que de melhor se pode extrair no ser humano. Então, quando a gente age contrariamente a isso, aí sim, a gente prejudica, aí sim, a gente, como diz a palavra também, entristece o Espírito Santo que habita em nós. Mas, apesar de termos erros, apesar de acumularmos na vida o pecado, apesar de, mesmo depois de conhecer a Cristo, nós continuarmos eventualmente cometendo erros, até porque o apóstolo João vai dizer que se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Porque o homem é imperfeito. O que nós estamos é naquela jornada de abandonar o erro e firmar aquilo que é o correto, o que a palavra de Deus nos orienta para a vida. E Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz, para nos restaurar a condição de podermos estar na presença de Deus.
O texto diz que nós já provamos que Deus é bondoso, que Ele é benigno. E nós temos essa prova no fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ser restaurados a um relacionamento com o Pai. Mas como se isso não bastasse, Ele atenta para cada um de nós, Ele cuida de nós, daquela maneira como aquele pai, nessa última música que foi cantada, que faz alusão àquela parábola do Senhor Jesus. A parábola que a gente começa como a parábola do filho pródigo. Mas a parábola não é de um filho só. A parábola trata a respeito de 2 filhos. E então o nome deve ser a parábola dos 2 filhos. Ou talvez, como diz o pastor Timothy Keller, que ele diz é a parábola do Deus pródigo, porque pródigo é aquele que é esbanjador, e Deus é pródigo em amar, Deus é esbanjador em nos amar. E então, ao fazer alusão àqueles 2 filhos, um deu as costas para o pai, saiu pelo mundo, como diz a música, mas o pai manteve portas abertas para ele retornar. A música não faz alusão ao segundo filho que quando chega em casa há uma festa porque o seu irmão voltou, mas o irmão já tinha levado a sua parte da herança. Essa volta do irmão, o mais velho diz, ele vai querer mais uma fatia, e o que ficou agora é a minha parte, o que ficou agora é a minha porção, a porção dele ele levou e gastou. Agora ele volta de mãos abanando e alguma coisa eu vou sair perdendo. E ele fica do lado de fora da festa. Ele fica indignado com o pai, com a bondade do pai em receber o filho. Mas o pai também tem portas abertas para nós quando nos indignamos contra ele. Quando achamos que Deus está errado. Quando achamos que Deus não devia agir assim, o que é que eu fiz para merecer isso? E achamos que Deus está sendo injusto. Mas o pai sai e vai ao encontro daquele filho mais velho e diz, venha para a festa, meu coração está alegre, alegre-se comigo. E então essa música fala desse cuidado individual que o pai tem com cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe das nossas aflições. E então, quantas bênçãos que recebemos da parte dEle. E cito frequentemente o hino que diz, conta as bênçãos, conta quantas são as recebidas da divina mão, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Temos provado que o Senhor é bondoso, que Ele é benigno, que Ele age para conosco, para o nosso bem. É isso que Pedro diz. Se nós já temos provado isso, se nós já temos experimentado essa verdade na nossa vida, aí qual é a resposta? A resposta está no versículo 2. Que diz, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A nossa resposta é a busca pelo crescimento, crescer na vida com Deus, não estarmos satisfeitos com a nossa caminhada até aqui, graças a Deus, se estamos numa boa caminhada com Deus, mas não estarmos satisfeitos no sentido de que nos acomodemos, não estarmos acomodados na maneira como está a nossa vida com Deus, porque a nossa vida com Deus tem sempre espaço para crescimento, tem sempre espaço para que aprofundemos nosso relacionamento com o Pai, para que possamos ser instrumentos cada dia mais úteis nas suas mãos. E então, que o apóstolo Pedro vai nos trazer como recomendação para esse propósito de crescimento, é que desejemos afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Tem tradução que diz espiritual, tem tradução que diz racional,
o leite espiritual é a verdade que a palavra de Deus nos traz. No tempo do apóstolo Pedro, o Novo Testamento não estava composto. Mas o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai mencionar a respeito, por exemplo, dos escritos de Paulo, como eles servem para a edificação. E ele compara, naquele texto, ele compara os escritos de Paulo, e ele se refere como também às demais escrituras, como sendo o recado de Deus para nós, da mesma maneira que o judeu tinha o Antigo Testamento, como aquilo que Deus deixou registrado. Ele faz a alusão. E nós temos hoje a Bíblia com o Novo Testamento, e toda a orientação que temos a respeito do Senhor Jesus vem do Novo Testamento. Deus fez questão de não deixar algum registro histórico que não fosse apenas uma alusão, para que tenhamos a certeza de que o que o Novo Testamento apresenta de fato aconteceu. Mas tudo que temos a respeito de Jesus vem desta palavra. Existem religiões que não aceitam a Bíblia como palavra de Deus. Quando a gente vai querer falar alguma coisa da Bíblia, ele vai dizer: mas a Bíblia é feita por homens. No entanto, essas mesmas religiões reconhecem que Jesus foi um espírito iluminado, que Jesus foi alguém que se destacou, mas nós só conhecemos sobre Jesus através da sua palavra. É por isso que o apóstolo vai dizer: desejem esse leite espiritual, como uma criança recém-nascida precisa do leite materno. E a gente sabe que a recomendação médica sobre a amamentação é que o bebê possa ser amamentado por pelo menos 6 meses aí, e aquele leite é o suficiente para o seu desenvolvimento saudável, para o seu crescimento, até proteção contra bactérias ou coisa que o valha. Da mesma maneira, se desejamos crescer na nossa vida com Deus, nós precisamos tomar esse leite espiritual. Precisamos estar meditando nessa palavra. E às vezes logo que a gente se converte, a gente está disposto a aprender e quer ler e quer conhecer tudo. Eu lembro da história de um homem que era um psicólogo, participava de reuniões de leitura da Bíblia na igreja em que pertencia, mas não evangélica, mas dizia que lia e não entendia nada. Lia e não via o cerne da questão. Mas aí um dia ele entendeu a mensagem do Evangelho, numa pregação que ouviu, e aceitou a Cristo. E ele voltou para casa e pegou a Bíblia e abriu no Novo Testamento e começou a ler. E depois de entender a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, e depois de receber a Jesus e ter o Espírito que nos ensina a respeito de todas as coisas, Cristo foi que disse: Ele vos ensinará todas as coisas. E então aquele homem passou a noite inteira lendo. Ele voltou para casa e não foi nem dormir. Ele voltou para casa e pegou a Bíblia e começou a ler. Mas depois, com o passar do tempo, é como que a gente vai dizendo: eu já sei um bocado da Bíblia, eu já tenho a minha vida cristã estabelecida, talvez eu não precise tanto dessa leitura. Talvez o que o apóstolo Pedro está dizendo aí é que a necessidade desse leite é para quem é ainda novinho na fé, é assim um recém-nascido. Mas o que Pedro está falando aqui, ele está falando, se a gente for ver no início do capítulo 1, ele está escrevendo aos eleitos da dispersão que estão espalhados aí na Galácia, Capadócia, e cita diversos lugares. Ele está escrevendo à igreja. E ele está dizendo que, como igreja, nós devemos ter aquela disposição de um recém-nascido pelo leite. O que é que o recém-nascido faz se não tiver o leite? Ele bota a boca no trombone.
Ele vai e abre o berreiro e ele quer leite, e você tenta dizer, peraí, já, a mamãe já está vindo. Né? Ele não quer saber de mamãe já está vindo, ele quer o seu leite. E assim é o que o apóstolo Pedro diz que deve ser o nosso desejo. Nós devemos ter o desejo de nos alimentarmos com o leite que é a palavra de Deus. E associado a esse leite, é claro, está a oração, porque a leitura da Bíblia deve estar imersa em oração. A gente ora antes pela direção de Deus naquilo que a gente vai ler, para que Ele fale ao nosso coração. A gente ora durante, mesmo até perguntando a Deus, a gente está lendo alguma coisa, Senhor, como é que é isso aqui? Qual é a explicação para este ensino que aqui está? E depois a gente também ora dizendo, Senhor, o que é que na minha vida eu preciso aplicar esta lição que recebi da Tua palavra? Isto que hoje me serviu de alimento, de que forma eu vou aplicar na minha vida? Então, a leitura da palavra de Deus é mergulhada em oração. E através da oração e da leitura da Bíblia, podermos estar experimentando crescimento na nossa vida com Deus. E graças a Deus, porque na vida nós podemos crescer indefinidamente. Na vida cristã não chega um momento como na vida física em que a gente diz, pronto, já cheguei na minha estatura máxima. Minha estatura é definida até os 18, 20, no máximo 21 anos de idade, então está definida a sua estatura. Mas na vida cristã nós podemos crescer sempre. Agora, para crescer, é preciso que a gente esteja reconhecendo que a gente ainda não chegou lá, que a nossa vida ainda não alcançou, como Paulo diz, não que tenha alcançado a perfeição, não que seja perfeito, o próprio Paulo vai dizer isso. E então é preciso que entendamos que estamos todos numa jornada. Vamos lembrar da nossa declaração de missão? Eu vou citar, depois nós vamos dizer todos juntos. Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Vamos juntos? Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Todos nós estamos dentro desse processo. Nós um dia fomos alcançados, começamos a nossa jornada da vida cristã, começamos a aplicar aquilo que o Evangelho nos apresenta, como o que deve estar sendo visto em nós, ou seja, Cristo sendo visto em nós, a maneira como devemos viver, e então temos começado nessa jornada de vivenciar plenamente. Mas alguém já alcançou plenamente? Se alguém alcançou, já deve estar no céu. Porque aqui, nas nossas imperfeições, e é por isso que precisamos, nessa aplicação dos princípios da palavra de Deus, aceitar também as imperfeições do outro, e estarmos dispostos a auxiliar o outro nas suas imperfeições, para que o outro possa também nos auxiliar nas nossas. Agora, quando achamos que somos perfeitos, aí a gente começa a apontar as imperfeições do outro. Porque se você aponta a imperfeição de alguém, alguém pode dizer para você, ué, e você não sabia que ele é imperfeito? Você não sabia que fulano ou fulana, ou seja quem for, é imperfeito? Porque você também é imperfeito. E então, é por isso que gosto muito daquele texto em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, segundo a estatura da plenitude de Cristo. Estamos todos caminhando juntos, vamos todos na mesma direção, uns ajudando os outros. Alguém pode dizer que não precisa de igreja, por exemplo. Porque não, eu posso ser crente em casa, pode. Mas você não vai estar cumprindo esse propósito de ajudarmos uns aos outros. Você não está ajudando ninguém, nem está sendo ajudado por ninguém.
Mas quando caminhamos juntos, quando compartilhamos, quando nos reunimos, por exemplo, como pequeno grupo, uma vez por semana, e compartilhamos dificuldades, nós nos ajudamos mutuamente nessa jornada. A nossa resposta, diante do fato de que Deus é benigno, de que Ele é bondoso para conosco, é buscarmos crescer na vida cristã, para que por ela vá descrescendo, ela quem? Esta mensagem da palavra de Deus, este leite espiritual, que nos dará o desenvolvimento, o crescimento. Estará nos preparando para o nosso dia a dia, para que enfrentemos as batalhas do dia a dia. E então ele diz, desejem afetuosamente. A nova tradução, nova versão internacional diz, de coração. Desejem de coração. Agora, é mais ou menos como aquele início da prática de uma caminhada ou uma corrida matinal. Para começar, é uma dificuldade, porque você vai precisar mudar o seu horário de acordar, você vai fazer alguma coisa diferente para reservar esse tempo, e vai ser difícil porque a agenda vai chamar e os compromissos, e de repente surge um imprevisto e você vai lutando contra aquilo, mas cada vez que você vai, quando você volta, você reconhece, poxa vida, mas eu estou mais disposto para o meu dia a dia, eu estou mais disposto para encarar as tarefas do dia. Mas, apesar de consciente disso, no dia seguinte haverá uma nova dificuldade para você, então, levantar e fazer a sua caminhada, fazer o seu exercício. Depois de um certo tempo, você conseguiu colocar aquilo na sua rotina, e então fica mais fácil, e você já acorda automaticamente, você já vai automaticamente, mas se você relaxar, facilmente você volta à condição anterior e vai ser nova dificuldade. No contato com a palavra de Deus é assim também. A gente vai precisar achar aquele tempo que a gente vai reservar para isso. Mas à medida que a gente passa aquele tempo, aí a gente termina e diz, poxa vida, que maravilha é alimentarmos-nos da palavra de Deus. Mas aí no dia seguinte vai ser difícil novamente você abrir aquele espaço. Mas à medida que você cria o hábito, então você considera ser mais fácil esse processo. Se não tomar cuidado, porém, volta à condição anterior e outras coisas, a agenda vem como avalanche e você termina perdendo essa prática e essa bênção. Porque o apóstolo Paulo usa aqui de um imperativo. Estamos falando aqui sobre os benefícios de termos essa dedicação com a palavra de Deus, mas o apóstolo Paulo vem como imperativo, desejai. Desejai, alimente esse desejo no seu coração, independentemente de qualquer coisa. Aqui está uma ordem, se você já provou que Deus é benigno, faça isso. O apóstolo está sendo imperativo nesse conselho. Ele não diz assim, se você quiser, se achar que deve, não, ele diz faça, deseje ardentemente, afetuosamente, alimente esse desejo. E quais são os resultados? Os resultados estão naquilo que ele colocou no versículo 1. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. O que é necessário para mudarmos coisas que sabemos que não deveríamos fazer, ou práticas que terminamos tendo na nossa vida, e a gente olha para trás e se arrepende? Como é que a gente vai conseguir vencer? Só com o agir de Deus em nós. E esse agir de Deus em nós é alimentado pelo nosso tempo com Ele, na leitura da palavra, mergulhada essa leitura na oração. E aí nós vamos tendo de Deus o encaminhamento, a força para vencermos aquilo que pode estar nos vencendo,
de vez em quando, oportunamente, acontece alguma coisa que aí você olha para trás, poxa, de novo. Como é que a gente vai conseguindo caminhar e caminhar nesse crescimento? Aqui, essa imagem é de alguém que vai subindo uma escada e cada degrau por vez, um degrau por vez, para que haja esse desenvolvimento. E tenho feito aquela alusão, né, de que é como se essa fosse uma escada rolante que desce. Porque nessa escada aí você pode parar e está tranquilo. Onde parou, você fica. Mas na escada rolante que desce, se você parar, você vai recuando. E você vai se distanciando de Deus. Você conseguiu um estágio na vida com Deus, mas aí você, pronto, agora eu já posso relaxar. Aí você começa a se distanciar de Deus, você começa a esquecer aqueles versículos que você sabia, você começa a ter reações que você já tinha conseguido controlar, e você volta a certas práticas, por quê? Simplesmente porque parou. Da mesma maneira como fizemos alusão ao exercício, você vai e faz exercício, você consegue perder peso e tal, mas se você para, aí volta tudo de novo. E então, o exercício da vida cristã é permanente. Malícia, ou seja, o desejo mal no coração, engano, dolo, má fé, você agir com segundas intenções, fingimentos, tem tradução que coloca aí hipocrisia. Hipocrisia é quando a gente se coloca na condição de perfeito, você é um crente nota 10, mas na realidade a gente sabe que não é, né? Todos nós temos erros, todos nós temos nossas falhas, e precisamos estar nessa jornada, desse crescimento da vida cristã. Pastor não está isento disso, né? Pastor é gente como qualquer outra, e precisa estar em constante também cuidado com isso. Tem um livro do pastor Jaime Kemp, que o título é Pastores em Perigo. E aí depois ele escreveu um outro livro, que diz, Pastores ainda em perigo. Porque todos nós estamos constantemente em perigo. Maldade, engano, fingimento, hipocrisia, inveja. A gente achar que o outro é melhor do que nós porque tem tal coisa, então eu quero ter essa coisa do outro para ser melhor do que ele. Mas quando a gente olha para aquilo que Deus tem dado para a gente vê que não precisa de nada mais. Aquilo que Deus nos tem dado, e lembro muito de uma família que foi membro de uma das igrejas que pastoreei no interior, e era uma senhora casada com um homem que vivia bêbado, não conseguia emprego, e tinha 5 filhos pequenos, e ela cuidava dos 5 com um emprego de um salário mínimo, e a gente perguntava como é que vai. Graças a Deus vai tudo bem, graças a Deus que Deus tem suprido de tudo. E a gente olha e vê o quanto é que Deus tem nos concedido, não somente financeiramente, mas em família, nos filhos, no relacionamento conjugal, apesar de termos dificuldades em cada um desses relacionamentos, mas como Deus nos abençoa. Para que termos inveja, então? E por último ele cita a maledicência. Maledicência, às vezes a gente fica pensando que maledicência é quando eu invento uma mentira a respeito de fulano, e então começo a espalhar aquela mentira, uma calúnia a respeito de alguém, e que, poxa, quem faz isso é um criminoso. É realmente.
Mas a maledicência é também quando a gente simplesmente comenta as coisas negativas de alguém, ao invés de comentar as positivas. E quando a gente começa a observar as coisas negativas, a gente tem pano para as mangas, porque todo mundo tem erro. E a gente vai poder encontrar coisa negativa em qualquer pessoa. Mas, quando a gente vive comentando o que é negativo, a gente está envolvido nisso que o apóstolo Pedro aqui apresenta como maledicência. É dizer do mal, quer ele seja verdade, e pior ainda se não for verdade, for calúnia. Mas é podermos chegar junto, porque se alguém tem falhas, é porque precisa de nós, para que estejamos ajudando na caminhada, e que essas falhas possam ser superadas, e que aquela pessoa olhe para trás e diga: que bênção que eu tive aquela pessoa na minha vida, que me ajudou a corrigir o meu rumo. Então, nós fazemos parte de uma geração que busca alimentação saudável. Uma geração que está o tempo todo verificando, ora, na minha infância e adolescência, e mesmo na juventude, eu nunca fui olhar o rótulo de algum alimento para ver o que é que ele contém. Mas hoje, mesmo a juventude está ligada aí, vê, poxa, isso aqui tem tal coisa, e isso é prejudicial, tal, não devo comer isso. Antigamente, se alguém dissesse: eu resolvi deixar de tomar Coca-Cola, alguém dizia: está doido. Hoje, muita gente tem colocado de lado. E quantas outras coisas, né? Isso aqui só como um exemplo. Fazemos parte dessa geração de alimentação saudável. Que possamos ser esta mesma geração da alimentação espiritual saudável. A alimentação na palavra de Deus. Conversei recentemente com alguém que começou a vida cristã numa igreja que tem as suas dificuldades. Mas ali recebeu a orientação de ler bastante a Bíblia. E começou a ler a Bíblia, e foi lendo a Bíblia, e até começou a confrontar com aquilo que via dentro daquela igreja. E procurou uma outra igreja. Porque a Bíblia foi o alimento dela. Porque a Bíblia foi a fonte onde essa pessoa foi buscar os recursos, os fundamentos para a vida. E então, o apóstolo Pedro vai nos dizer: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Faço o destaque da expressão não falsificado exatamente dentro desse contexto que citei, que acabei de citar. Dentro do contexto de que alguém pode pegar a Bíblia e fugindo do sentido que a palavra traz, trazer ensinamentos que são ensinamentos falsificados. Não é o que está na palavra. É por isso que ele diz: veja o genuíno leite espiritual, não falsificado, vá direto na fonte, vá na palavra de Deus. É importante, é interessante, é muito bom termos os devocionais diários e fazermos aquela meditação. Mas se a meditação diária se restringe ao devocional diário, você deveria estar indo na palavra de Deus. E aí você vai na palavra de Deus, depois você vai no seu devocional diário. Mas a palavra de Deus deve ser a sua fonte, é o genuíno leite espiritual, porque não entrou a interpretação de alguém, algo que esteja sendo transformado num ensino que pode estar fugindo de alguma coisa da palavra. Não estou aqui falando contra os devocionais, mas estou incentivando a que acima dos devocionais deve estar a palavra de Deus.
E dessa maneira, podermos crescer, para que por Ele vades crescendo. Que na nossa vida cristã possamos ter essa experiência, a experiência do alimento diário na palavra, de aumentarmos o nosso relacionamento com Deus através desse alimento mergulhado em oração, e a transformação que essa alimentação vai promover na nossa vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E talvez você pensou, à medida em que estávamos meditando em algo que precisa ser mudado. Talvez a primeira coisa que precise ser mudada é a sua posição diante de Jesus Cristo. Talvez você nunca disse para Jesus: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. E esse é o primeiro passo. Sem Ele, os demais não têm sentido, porque ficarão restritos aqui. Mas este é o passo que nos dá resultados de eternidade. Este é o passo que cumpre aquilo que o Senhor Jesus disse: aquele que crê será salvo, e eu o ressuscitarei no último dia. O primeiro passo a ser dado na vida com Jesus é poder dizer: sim, Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu reconheço o preço que tu pagaste na cruz em meu lugar, pelos meus pecados, pagando ali pelos meus erros. Eu recebo a salvação que preparaste na cruz para mim. E aí você pode ter a certeza, a segurança, porque é a afirmação da palavra de Deus. É a afirmação do Senhor Jesus quando diz: e eu ressuscitarei no último dia. E a cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, que transformações são necessárias? E uma delas é exatamente a prática da leitura da palavra de Deus, da oração, de reservarmos um momento do nosso dia com este propósito. Da maneira como no relato da criação, o Criador descia todas as tardes para conversar com o homem e sua mulher. E na nossa vida precisamos também de que todo dia tenhamos um contato com Ele, estejamos alimentando o nosso relacionamento com Ele, para que tenhamos crescimento. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua misericórdia, Tua graça, porque Tu nos acolhes, apesar de quem somos, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, mas Teu Filho Jesus morreu de braços abertos em acolhimento a cada um de nós. Agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos orienta para a vida, para o crescimento no relacionamento contigo e, como resultado, transformação de vida, aplicação da Tua palavra no nosso viver, Cristo sendo visto em nós. E assim, Pai, ajuda-nos na prática de reservarmos um tempo especial, exclusivo para a oração, para a meditação na Tua palavra, para estarmos aprendendo sobre a vida que Tu tens para nós, que possamos estar dessa forma caminhando em vivenciar plenamente o Evangelho do Teu Filho Jesus. Assim, Senhor, que possamos ter o coração aberto, pronto para a Tua direção, para a mudança naquilo que é necessário. E que neste ano que ainda está na sua fase inicial, fase em que estabelecemos novos propósitos, que este seja um propósito prioritário, de termos uma vida de maior comunhão contigo. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.